Reflexão do dia 1º de março de 2025, sétima semana do tempo comum, sábado. Santo do dia, Santa Inês Cao Caoing, mesmo engaiolada na China, não negou a fé. Na figura ao lado aqui nós estamos vendo uma gaiola pendurada num penhasco, né? Sustentada ali por uma árvore. Então ela ficou ali pendurada por várias semanas, até que ela encontra a sua Páscoa, a sua passagem em Cristo, dando testemunho de servir a Jesus Cristo. Isso acontece na China, século XIX. Então, ela se destaca ali como uma grande catequista e conhecedora da Igreja de Jesus Cristo. Aquilo incomodava as lideranças políticas da região, que acabaram prendendo Santa Inês desta forma. Em nenhum momento ela renunciou, em nenhum momento ela fraquejou. Ela nos mostra com essa determinação como servir Jesus com responsabilidade, dando sua vida pela causa do Evangelho. Santa Inês Cao Caoing, rogai por nós. Primeira leitura, a primeira leitura de hoje está em Eclesiástico, capítulo 17, de 1 a 13, onde o Senhor vai nos falar que os nossos caminhos, os caminhos dos homens, estão diante dos olhos de Deus. É o próprio Deus que nos conduz no caminho que Ele traçou para cada um de nós. Nós temos a liberdade de andar por outros caminhos, mas a nossa vida já foi traçada pela vontade de Deus. Que tenhamos sabedorias para compreender esse caminho do Senhor, né, com sua misericórdia, traçou para nós. Ouçamos com atenção a primeira leitura de hoje. Leitura do livro do Eclesiástico. Da terra Deus criou o homem e o formou à sua imagem. E à terra o faz voltar novamente, embora o tenha revestido de poder semelhante ao seu. Concedeu-lhe dias contados e tempo determinado. Deu-lhe autoridade sobre tudo o que está sobre a terra. Em todo ser vivo infundiu o temor do homem, fazendo-o dominar sobre as feras e os pássaros. Deu aos homens discernimento, língua, olhos, ouvidos e um coração para pensar. Encheu-os de inteligência e de sabedoria. Deu-lhes ainda a ciência do Espírito. Encheu seu coração de bom senso e mostrou-lhes o bem e o mal. Infundiu o seu temor em seus corações, mostrando-lhes as grandezas de suas obras. Concedeu-lhes que se gloriassem de suas maravilhas, louvassem o seu nome santo e proclamassem as grandezas de suas obras. Concedeu-lhes ainda a instrução e entregou-lhes por herança a lei da vida. Firmou com eles uma aliança eterna e mostrou-lhes sua justiça e seus julgamentos. Seus olhos viram as grandezas da sua glória, e seus ouvidos ouviram a glória da sua voz. Ele lhes disse: tomai cuidado com tudo o que é injusto, e a cada um de seus mandamentos em relação ao seu próximo. Os caminhos dos homens estão sempre diante do Senhor, e não podem ficar ocultos a seus olhos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. E quero ressaltar o versículo 11, quando o Senhor disse: tomai cuidado com tudo que é injusto. E a cada um deu um mandamento em relação ao seu próximo. Então, o mandamento de Deus, os 10 mandamentos, é para alinhar o meu relacionamento com Deus e com o meu próximo. Então, quando eu desprezo um mandamento qualquer, como o quinto mandamento, não matar, e aceito que na minha casa, na minha família, aconteça eh, ah, a contrariedade desse mandamento, né? Através do aborto, através de críticas, de matando o outro também com palavras, com agressões. Então, eu estou negando o mandamento na minha família, na minha casa, né? Tomai cuidado, porque os mandamentos é em relação ao seu próximo. Honrar pai e mãe. Aquela pessoa que não honra pai e mãe,
ela está deixando seus velhinhos morrer à mínguas, né? Deixando seus velhinhos desprezados, né? À sorte da idade, né? Ou então não tem nenhum respeito, não falam benção pai, não falam benção mãe, com total desprezo e desrespeito, estão contraindo e trazendo para casa, para a sua família, esta maldição de não cumprir o mandamento do Senhor, né? Não se apropriar de bens que não são seus. Você não tem que ter inveja na propriedade dos outros. São mandamentos em relação ao seu próximo. Os caminhos dos homens estão sempre diante do Senhor. Então, o Senhor traça um caminho na nossa vida de prosperidade, que passa por sofrimento, lógico, mas às vezes nós escolhemos caminhos diferentes daquilo que o Senhor projetou para nós. E esses caminhos não podem ficar ocultos aos seus olhos. Mesmo que eu entre numa via distante, achando que Deus não está olhando o que eu estou fazendo, Deus está do meu lado. Porque uma coisa que é uma verdade absoluta evangélica, Deus nunca vai te abandonar. É você que abandona Deus. E o ato de abandonar a Deus é tão intenso nos homens que alguns homens e mulheres vão para o inferno. Ou seja, viver eternamente ausente de Deus. Mas não porque Deus condenou uma alma ao inferno, não é isso, de jeito nenhum. É ingênuo pensar isso, se não satânico pensar dessa forma. Deus não condena ninguém. Deus não criou sua criatura, não criou o homem, soprou-lhe as narinas para colocar e ser condenado no inferno. Agora é o próprio homem que, usando das suas atribuições de livre arbítrio, ele se condena a si mesmo. Ele rejeita Deus. Olha só o que fala o versículo 2. E a terra fez voltar novamente, embora tenha revestido de poder o homem, semelhante ao poder de Deus, ou seja, conhecendo o bem e o mal. Concedeu-lhes dias contados e tempo determinado. Deu-lhe autoridade sobre tudo que está sobre a terra. Então, o homem tem esta semelhança espiritual em espírito com Deus, né? Então, Deus não reservou, ele colocou todos os atributos necessários para que o homem fosse um ser vivente, feliz. Agora, versículo 13, né? Os caminhos dos homens estão sempre diante do Senhor, né? Eles não podem ficar ocultos a seus olhos. Então, que o Senhor possa, então, derramar sobre nós, sobre a nossa permissão, o Espírito Santo, para assim que, como um farol grande, né, possa iluminar os caminhos que o Senhor traçou para nós e que coloque em nós um espírito de obediência para que possamos seguir, né, sem reclamar, sem lastimar o caminho traçado por Deus. Veja, para cada um de nós, veja Santa Inês Cowing, que caminho, né? Um caminho de dor, de perseguição, um caminho de mártir, né? Ela foi martirizada, mas ela não rejeitou, não rejeitou. Ela podia muito bem rejeitar, negar Jesus, né? E sair daquela prisão, pronto. Bastava ela negar Jesus, a autoridade tiraria ela da grade na hora. Mas ela seguiu firme para o exemplo, para o mundo, hein? A nossa geração, a igreja presente de hoje, a igreja de hoje, está alicerçada na argamassa da igreja, nos alicerces da igreja, tem o sangue de Santa Inês e muitos outros milhares, milhões de mártires. Por isso que negar o mandamento é uma falta grave diante do Senhor, por isso que existe o pecado mortal. Vamos então ao responsório, Salmo 102. O amor do Senhor por quem o respeita é de sempre e para sempre. Salmo responsorial 102. O amor do Senhor por quem o respeita é de sempre e para sempre. Como um pai se compadece de seus filhos, o Senhor tem compaixão dos que o temem, porque sabe de que barro somos feitos e se lembra que apenas somos pó. O amor do Senhor por quem o respeita é de sempre e para sempre. Os dias do homem se parecem com a erva, ela floresce como a flor dos verdes campos, mas apenas sopra o vento, ela se esvai. Já nem sabemos onde era o seu lugar. O amor do Senhor por quem o respeita é de sempre e para sempre.
Mas o amor do Senhor Deus, por quem o teme, é de sempre e perdura para sempre. E também sua justiça se estende por gerações até os filhos de seus filhos, aos que guardam fielmente sua aliança. O amor do Senhor por quem o respeita é de sempre e para sempre. Nesse versículo do Salmo, quando o Senhor fala, como um pai se compadece de seus filhos, o Senhor tem compaixão daqueles que o temem, porque sabe de que barro somos feitos e se lembra que apenas somos pó. A misericórdia de Deus sabe, tá vendo? Sabe exatamente de que barro somos feitos. Nós não somos nada diante de Deus, nada, nada, nada. Pura arrogância nossa, às vezes queremos questionar Deus, discutir com Deus, mas Deus, em sua misericórdia, sabe de que barro somos feitos e se lembra de que apenas somos pó, né? Então, que tenhamos essa noção espiritual, né? Deus está muito acima de mim, quase não, é totalmente incompreensível, e eu tenho que viver a vida de barro, eu tenho que viver a vida de pó, mas sempre testemunhando Jesus e a graça de Deus em minha vida. Amém. O Evangelho está em Marcos, capítulo 10, de 13 a 16. Então, nesse Santo Evangelho de hoje, nós vamos ver que Jesus acolhe as crianças. Quem quiser receber o reino de Deus tem que recebê-lo também como criança. Então, confirma o nosso salmo, né? O Salmo 102, que fala que o homem é por barro e ele se lembra que somos apenas pó. É nessa dimensão de misericórdia que Deus também nos acolhe como criança. Ouçamos o Santo Evangelho de hoje. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, traziam crianças para que Jesus as tocasse, mas os discípulos as repreendiam. Vendo isso, Jesus se aborreceu e disse: Deixai vir a minhas crianças, não as proibais, porque o reino de Deus é dos que são como elas. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Ele abraçava as crianças e as abençoava, impondo-lhes as mãos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vós, Senhor. Então, esse versículo 13 é interessante porque mostra também a dimensão e missão da igreja. A, as pessoas traziam criança para tocar em Jesus. Olha o que fala o versículo 13. Mas os discípulos a repreendiam. Muitas pessoas que chegam à igreja chegam como crianças, cheias de crendices, né? Cheia acreditando em Saci Pererê, acreditando em mula sem cabeça. Isso é coisa de menino, isso é coisa de criança, cheio de conceitos de seitas pagãs, chegam e se aproximam da igreja. Então, a igreja, nós, catequistas, leigos de serviços pastorais, movimentos, padres e todo o corpo eclesial da igreja, não pode rejeitar essas pessoas. Nós temos que acolher, preparar, nós temos que a- ensinar essas pessoas, catequizar, prepará-las e promovê-las para depois inserir na igreja. São crianças, crianças que têm 30, 40, 50, 60, 70, 20 anos de idade, mas são crianças, estão ao sabor das ondas e cantam e dançam em praça pública, conforme a música ou não dançam. Então, essas crianças, entre aspas, que se aproximam da igreja não podem ser rejeitadas. Mas os discípulos a repreendiam. Vendo isso, Jesus se aborreceu com a igreja. Jesus se aborreceu. Opa, para com isso. Deixar vir as minhas as crianças. Não a proibais, porque o reino de Deus é dos que são como elas. Então, a missão da igreja é transformar essas crianças que se aproximam da igreja, dando-lhes leitinho na hora do leitinho, dando-lhes comida sólida na hora da comida sólida, alimentar, evangelizar, catequizar, até que elas se tornem pessoas comprometidas com o Santo Evangelho, assim como Santo Inês, na santa de hoje.
Em verdade vos digo, olha o que Jesus fala: quem não recebe o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Então nós temos que ter esta pureza no nosso coração, de aceitar que o reino de Deus acontece segundo a vontade de Deus e não segundo a nossa vontade, né? Porque a nossa vontade seria eliminar todos os tipos de pensamentos contrários ao cristianismo, mas tudo acontece conforme a vontade de Deus. Se existe essa multiplicidade de religiões, crenças no mundo, é segundo a vontade de Deus. Cabe a cada um de nós, pelo testemunho, pela razão da fé e pelo convencimento da palavra, da força catequética da igreja, convencer almas para Cristo. Ele abraçava as crianças e as abençoava, impondo-lhes as mãos. Está vendo? A igreja, quando eu falo igreja, eu não estou falando de papa, de bispo e de padres e de diáconos, eu estou falando também dos leigos. Temos que acolher as pessoas. Elas estão em pecado, os pecados agressivos diante da igreja, da sociedade, das leis de Deus, mas quando ela procura a igreja como criança, nós devemos acolher. Agora, como? Impondo-lhes as mãos, abençoando e tratando das feridas, para que o rebanho do Senhor reconheça o grande pastor e o bom pastor que é Jesus Cristo. Que o Senhor então coloque no nosso coração de pai e de mãe essa necessidade também de acolher as nossas crianças, os nossos filhos, a idade que eles tiverem, para que tenhamos força no Senhor Jesus para mostrar um caminho certo, um caminho que é abençoado por Deus. Lembra do Salmo e também lembra da primeira leitura? Os caminhos dos homens estão sempre diante do Senhor. Não pode ficar oculto aos seus olhos. Mas o Senhor quer usar cada um de nós para que possamos ser causa ou possamos ser instrumento para iluminar os caminhos daqueles que Deus nos confiou. Amém. Eu me chamo Dilton Góes. O nosso projeto chama-se Ai de mim, se não evangelizar. Seja você também um anunciador, seja você também um grande farol na vida de outras pessoas. Multiplique em sua rede social esta pregação, esse ensino, para que mais corações possam compreender a mensagem litúrgica no dia de hoje, onde a Igreja, por Jesus Cristo, nos pede para iluminar os nossos caminhos na presença de Jesus Cristo. Amém. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.